Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A você que está aqui, a você que está no Zoom. Boa noite. Eu gostaria que você sentasse. Obrigada, louvor. Aleluia. Aleluia. Hoje, quinta-feira, nós estamos começando, né? O nosso culto da semana e vamos ter um culto diferenciado, amém? Vamos poder praticar aquilo que estamos estudando. E hoje o Senhor colocou no meu coração para estudarmos a respeito da oração em línguas, amém? Irmão, se tinha uma coisa que o povo da igreja primitiva fazia, era orar, amém? Como o pastor Marcos falou domingo, né? A respeito das 4 bases que nós vamos estar estudando, a visão que nós vamos estar perseguindo, né? Correndo com ela aqui nessa igreja, para essa cidade, essas 4 bases que ele falou no domingo, né? Que o povo perseverava na oração, no partir do pão, na doutrina de Cristo, amém, irmãos? Então, nós perseveramos, diga, nós somos um povo que perseveramos em oração. E eu tenho visto, irmãos, eu tenho percebido que o povo de Deus tem deixado a oração em línguas de lado. E não pode ser. Não pode ser porque a igreja primitiva, ela orava muito, irmãos. Se você ler o capítulo 2, se você ler o capítulo 4, 8, 10, 19, e por aí vai, você sempre vai ver um povo que orava e estava recebendo as respostas das suas orações. Amém? Então, nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós precisamos entender que a oração em línguas, ela tem um potencial edificador. Abra comigo lá em Judas. Judas, só temos um capítulo, né? O versículo 21. Judas, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte. Desculpa, 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. Estou lendo na NVI. Que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, veja que Judas, ele está trazendo aqui um conselho. Ele diz, se edifique. O que é se edificar? Se recarregar, colocar fundamentos. Um edifício bem edificado, ele está sendo bem fundamentado, ele está crescendo, ele está sendo embasado em coisas sólidas, em coisas firmes. E ele disse, edifiquem-se. E veja que a responsabilidade não é de Deus, é minha e é sua. Diga comigo, eu me edifico. Diga aí na sua casa também, eu me edifico. Então, nós temos a responsabilidade de nos edificarmos. E nos edificarmos na nossa fé santíssima. Como? Ele diz como? Orando no Espírito Santo. Então, existe uma forma de estarmos nos edificando. 1 Coríntios capítulo 14 diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quando há interpretação, edifica também o corpo. Mas eu quero colocar para a gente hoje essa questão de termos na nossa consciência dessa edificação que é a oração em línguas. Você pode ter o celular top de linhas, que faz todas as funções e mais 6. E ele resolve tudo. Mas se ele não for carregado, ele não serve de nada. Nem para a função primária, que hoje não é falar, é teclar, né? Não vai servir se você não carregar. Ele é top de linha, mas está descarregado. O crente pode ser top de linha, saber de Gênesis a Apocalipse, dominar todas as coisas, mas se tiver descarregado, não vai funcionar. Amém? Então, como é que eu me recarrego, Val? Eu me recarrego orando, edificando a minha santíssima fé, orando no Espírito. Irmãos, quando os apóstolos estavam sendo pressionados na primeira cura que aconteceu em Atos 4,
O que foi que eles fizeram? Eles correram para os seus e eles juntaram-se unânimes em oração, eles levantaram a sua voz em uníssono e eles começaram a orar, e quando aquele lugar tremeu, irmãos, eles saíram para anunciar, e quando eles anunciavam, Deus confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, mas alguma coisa eles estavam fazendo. Eles precisaram edificar-se, porque se eles saíssem sem o poder, eles não conseguiriam fazer muita coisa, mas eles estavam contando com o poder sobre a vida deles. Nós precisamos ativar. Não é Deus quem ativa esse poder, somos nós. Esses dias, não só esses dias de pandemia, mas os dias atuais, eles têm a tendência de nos pressionar. Eles têm a tendência de nos amedrontar. Se nós estivermos no natural, nós vamos ficar amedrontados. Se nós estivermos no natural, nós vamos parar. Se nós estivermos no natural, nós não vamos conseguir fazer muitas coisas. Mas se nós edificarmos a nossa fé, nós vamos contar com a unção, o óleo, irmãos, junto com a palavra, o poder junto com a palavra, vai nos tornar bombásticos nessa terra, vai nos tornar dinâmicos nessa terra. E não só para aquilo que nós pensamos que precisamos ser dinâmicos. Deus, ele conta com a igreja em todo o tempo, de todas as formas, para alcançar o maior número de pessoas. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco juntos. E Deus conta com cada um individualmente. Deus, ele está perto, ele está longe, ele conta com o indivíduo, ele conta com a coletividade. Deus é multiforme em sua ação. Deus, irmãos, ele não está preso em uma caixinha, porque os seus cooperadores estão andando aí por toda a terra. Nós podemos fazer muitas coisas, ungidos pelo poder de Deus. Mas você acha que se nós não edificarmos a nossa fé santíssima, nós vamos fazer muitas coisas? Não, irmãos. Então, quando você começa a deixar o Espírito fluir através de você, quando você começa a ativar, a acionar por dentro as línguas, Val, mas eu recebi, não é, o batismo no Espírito Santo, mas eu falo pouco, eu só falo uma ou duas palavras. Irmãos, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu também não falava muita coisa. Eu também eu ainda estava presa um pouco no meu racional. Mas a partir do momento em que eu decidi não parar por causa daquelas poucas palavras, mas eu me mantive praticando e não parando. Esse é o microfone? Praticando e não parando. Quer me dar isso aí, Diego? Oi, glória a Deus. Então, quando eu me mantive praticando e não parando, aquela fluência foi cada vez ficando maior. Eu fui cada vez deixando o Espírito mais livre dentro de mim. Não é que o Espírito Santo não tinha aquela linguagem dentro de mim, entende? A linguagem é dele. O poder é dele, está dentro de você a linguagem. Só que muitas vezes, por causa da nossa mente, que ainda não está completamente renovada, ela está sendo renovada a cada dia que nós lemos a palavra, a cada dia que nós recebemos iluminação, edificação, renovação, mas nós vamos dando liberdade ao Espírito, que já tem tudo dentro. Amém? Ele já se comunica 24 horas com o Pai, com o Espírito de Deus. A linguagem celestial, o reino de Deus já está completo dentro de você. O Espírito Santo não se mudou para dentro de você com metade das coisas celestiais. Ele se mudou para dentro de você de mala e cuia. Você tem tudo o que você precisa aí dentro. Você tem todo o suporte que você precisa. Você tem toda a linguagem que você precisa. Agora, você vai ficando mais livre a partir do momento que você vai aprendendo a palavra. Porque graça e paz vão sendo multiplicadas, acrescentadas. E no momento em que graça e paz vão sendo acrescentadas, multiplicadas, mas a gente vai ficando livre, irmãos. Entende?
E você está naquele aperto desgraçado, as coisas apertando, a montanha de um lado, faraó atrás. Tudo apertando. E você levanta os seus braços e você começa. Às vezes você não está com essa disposição. E você começa meio que sem graça mesmo. Porque você pode aí estar pensando, vixe, mas quando eu estou nesse aperto todo, eu quase não consigo nem falar. Acontece com ninguém isso, né? Só comigo. E você mal escuta a sua própria voz. E você começa meio sem sal, meio sem graça. Daqui a pouco, irmãos, a bateria está sendo recarregada. Você já viu que quando o seu celular está sendo recarregado, aparece um raiozinho? O raio é o sinal do poder, né? E aí quando você começa a orar em línguas, mesmo que seja aquela coisa sem graça, você não precisa sentir, você não precisa ver, porque você é da fé. Então você começa sem sentir nada mesmo. Você começa sem perceber, sem ver nada mesmo. Mas de repente, o poder vai crescendo dentro de você. E mesmo quando você não quer deixar a sua voz sair, a sua voz vai crescendo, crescendo, crescendo. Irmãos, não está no volume da sua voz o poder. Mas é impossível que o poder esteja dentro e não te afete para que você se mova de uma forma mais veemente. Entende? Não é o aumento da sua voz que vai mudar as coisas. Mas quando você vai percebendo, você vai se enchendo. É igual, eu não vou encher aqui porque eu não vou bagunçar aqui o púlpito, né? Mas é igual você tá aqui, esse copo não está cheio. Mas você começa a colocar a água aqui, irmãos. Vai transbordar. E da mesma forma somos nós. Irmãos, os discípulos eles não eram batizados a cada vez que eles começavam a orar em línguas. Nós somos batizados de uma vez por todas, mas quando nós começamos a orar, nós transbordamos naquilo que já está dentro, naquilo que já está, você já possui, já está dentro de você. E quando você começa a agitar estas águas, a agitar esse rio que está dentro de você, esse rio vai alcançar quem está perto, esse rio vai alcançar quem está longe. Eu saí de casa um pouquinho antes da Sônia, eu saí com a Thaís e tinha um carro anunciando uma criança, né, que estava com problemas respiratórios e os pais precisavam levantar 9 milhões de reais. O carro estava um pouco distante, não dava para ir até lá. Mas eu disse, Pai, no reino do Espírito não tem distância. Eu decreto que essa criança seja curada agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio no poder desta palavra, acionando a saúde divina na vida daquela criança, independente de qualquer coisa. Aqueles pais, Deus vai mover, irmãos, vai trazer pessoas para falarem a palavra ali naquele carro. Muitas pessoas, isso acontecia muitas vezes em Campina Grande. Eu, às vezes, passava no centro da cidade, tinha esses anúncios desses carros. Eu ia lá para dar algum dinheiro, só para ter a oportunidade de orar por aquela pessoa. E eu dizia, posso orar? Pode. Eu não sabia, irmãos, o que acontecia com aquelas pessoas, mas eu tinha certeza no meu coração que não era vazio aquilo que eu estava fazendo. Mas você não vai ter ousadia se você não orar em outras línguas. Se você viver uma vida desapercebida do Espírito que já habita dentro de você, da presença que habita dentro de você, você não vai ser um cristão de poder, você vai ser um cristão apático, anêmico. Eu não estou falando de você viver a vida toda pulando num pé só, gritando no meio da rua. Não é isso, irmãos. Mas é você ter esse fogo por dentro. Independente do que o seu rosto está mostrando em alguns dias da sua vida, esse fogo precisa estar presente dentro de você. Esse poder precisa estar evidente na hora que você precisa. Você precisa lançar mão igual um soldado, igual um policial, irmãos. Ele não esquece que tem uma arma. Ele não fica, no momento que alguma coisa está acontecendo, ele não fica, onde é que eu deixei minha arma?
Não, irmãos, ele já vai sacando aquela arma, ele já sabe desabotoar aquele negócio lá que eu não sei o nome, mas ele vai sacar a arma e ele não vai perder tempo. O crente, irmãos, deve sacar a sua arma, a arma que está aqui dentro, e falar a palavra, falar no Espírito, e botar as obras das trevas no canto delas. As obras das trevas não é para estar na vida do crente. As obras das trevas é para quem está em trevas. E a sua função é tirar as trevas até de quem está em trevas. Se as trevas não devem estar nem quem está em trevas, imagine você que é cristão. Irmãos, não pense que você vai conseguir se santificar sozinho. A obra da santificação ficou para o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. Não, eu sou forte, eu vou conseguir. Irmãos, você vai conseguir, mas você não vai conseguir sozinho. É Ele que é a sua força. O Espírito Santo foi nos dado. O Espírito Santo veio com uma missão. A primeira missão dele é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Às vezes os crentes vão pregar para as pessoas e elas querem fazer a missão do Espírito Santo. Elas querem convencer as outras do pecado, da justiça e do juízo. Ei, essa não é sua missão. A sua missão é ide, pregai o evangelho a toda criatura. E a função do Espírito Santo é pegar junto com você e convencer aquela pessoa do pecado. Muitos cristãos não estão pregando a palavra porque eles estão esperando fazer a função do Espírito. Mas se você começar todos os dias a praticar a oração em línguas, que se você não consegue uma hora, não se condena. Começa 10 minutos que seja, mas 10 minutos com qualidade, 10 minutos com envolvimento do seu espírito. Envolve o teu espírito, envolve a tua alma, envolve o teu corpo. Submete o teu corpo, irmãos, a estar a desfrutar da presença de Deus. Se nós não nos acostumarmos com essa conexão vertical, nós não vamos sair da mesmice, nós não vamos sair da mediocridade, irmãos. Vamos viver uma vida cristã marromeno, meia boca. Vai ser um clube social apenas a igreja. Irmãos, mas Deus não está visando isso. Jesus está muito próximo de voltar e não vai ser, o inferno não vai estar mais lotado do que o céu, irmãos. Mas para isso nós precisamos ser crentes diferenciados. Deus nos chamou para fazer a diferença. Para ser igual, já tem muita gente igual. Mas para ser diferente, nós temos que resgatar, irmãos, aquilo que a igreja primitiva tinha. Eles valorizavam o que eles tinham recebido. Eles valorizavam a palavra. Eles valorizavam a unção. Eles valorizavam a oração em línguas, irmãos. Eles não deixavam para orar quando as coisas apertavam. Eles viviam um estilo de vida. Eles viviam a oração em línguas. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu acredito, irmãos, que eles estavam andando pelas ruas e eles estavam orando em outras línguas. Eu não estou falando de escandalizar, de estar orando aí em línguas alto pela rua. Mas, irmãos, você pode simplesmente manter esse ambiente dentro de você sem sequer nem mexer sua boca. Você sabia disso? Que você pode manter um ambiente de oração em outras línguas e você nem sequer mexer sua boca? Conectado à unção. Conectado ao morador que habita dentro de você. Você está falando com ele 24 horas por dia. E nada vai te pegar desprevenido. Podem acontecer algumas coisas, às vezes, que você não estava esperando, mas você não vai, irmãos, ficar tão atribulado que você não vai saber administrar aquela situação. Nada vai pegar você de calças curtas. Nada, eu quero te dizer nada. Eu estou falando de coisas que eu tenho vivido. Deus, Ele
tem o prazer, irmãos, de antecipar coisas para você. Você vai saber antecipadamente. Porque você está nessa conexão. Porque quando você está falando em línguas, você está falando mistérios com Deus. E Ele está falando mistérios com você. Mas Ele tem prazer em desvendar esses mistérios. Para que você seja antecipado de todas as coisas. Então você precisa. Olha só, Pedro, ele é convocado por Deus a ir lá pregar a palavra para Cornélio, um italiano, esqueci o nome agora, um centurião italiano. O anjo fala com aquele homem, manda chamar Pedro, e ele manda chamar Pedro. Pedro, ao mesmo tempo, está recebendo de Deus uma visão, e diz para ele ir com aqueles homens que vão chegar, e de repente, no outro dia ele vai para aquela cidade, Cornélio já está esperando com seus amigos, com seus familiares. Irmãos, eles ainda estavam recebendo a palavra a respeito de quem era Cristo, a respeito da salvação. E eles são batizados no Espírito Santo. E aqueles homens que foram com Pedro dizem, ué, não são gentios esses aí que estão recebendo aquilo que nós recebemos? Eles ficaram atordoados. Mas aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, irmãos. Antes mesmo que eles pudessem abrir a boca para fazer qualquer outra coisa. Eles receberam a fé no coração e eles foram batizados no Espírito Santo. Agora você tem recebido uma palavra poderosa. Você tem recebido um ensinamento poderoso. Você fez o rema, quem não fez está fazendo. Se você que está assistindo aí no Zoom não fez, venha fazer. Ano que vem. Quanto mais nós que temos recebido essa palavra, quanto mais nós temos que ser diligentes em mantermos presente essa chama, esse fogo, a oração em línguas. Então eu quero te convidar a termos um tempo hoje, coletivamente. Não fique aí sentado na sua casa. Se levante e comece a fazer, a praticar aquilo que nós vamos estar praticando aqui na igreja. Nós vamos estar agora praticando essa palavra que recebemos. Mantermos essa chama dentro de nós, acesa. E eu quero convidar o louvor. Quero convidar também o Diego. E ele vai nos conduzir nesse período de oração. Para que nós venhamos a aquecer as turbinas. E edificar o nosso espírito na nossa fé santíssima. Amém, Diego? Está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você veio aqui hoje. Você está aí na sua casa conectado. Para um passeio ou para desfazer as obras de Satanás? Você pode se colocar de pé? Eu acho tremendamente poderoso isso que a Val falou em alguns exemplos muito específicos, porque a vida cristã não é sobre ser louco, é simplesmente não ser normal, viver um extraordinário todos os dias. Um amigo meu tem uma pregação que se chama evangélico assintomático. Irmãos, se o vírus do evangelho nos pegar, existe um sintoma que é manifesto. E esse sintoma é uma vida no espírito de poder e autoridade. Este sintoma é uma prática diária e constante, operosa, intensa no espírito. Porque não dá para sermos sobrenaturais andando por aí normalmente. Sabe, a máscara, ela veio e muitas vezes ela nos incomoda. Mas pelo menos a gente pode orar em língua sem passar por louco na rua. Já pensou? Antigamente todo mundo achava que estava falando com alguém. Agora você pode mexer a sua boca e orar sem ser visto. Vamos tirar um tempo agora, vamos começar a orar em línguas. Eu vou pedir para que você ore
alguns minutos apenas, e nós vamos começar a fazer algumas considerações e mover algumas coisas no reino do Espírito. Amém? Você está aí? Ora em línguas, irmão. Como a Valdéria falou, não é o volume daquilo que você está orando, mas é impossível saber que estamos nos conectando com os céus e falar como se fosse um sussurro. Irmãos, atitudes de ousadia no Espírito vão determinar o quanto nós vamos experimentar. A falta de ousadia na oração nos faz pedintes espirituais, esperando alguma coisa cair do céu. Sabe, Deus já te deu tudo. Nós precisamos nos portar com autoridade. E a autoridade começa no âmbito onde nós somos criados. E nós somos criados no âmbito do Espírito. A oração em línguas não deve ser um murmúrio, mas deve ser algo que tira de dentro de Deus aquilo que nós somos. Não queira falar mistérios com Deus, não queira falar assuntos de sussurro com Deus neste momento. Neste momento é hora de orar, desenterrando o seu futuro. Imagine que o seu futuro está enterrado. Com qual ousadia você ora no Espírito? É assim que você vai orar agora, irmão. Você que está em casa assistindo no Zoom, se você não está em um lugar movimentado, onde você não pode fazer isso, se coloque de pé. Comece a orar em línguas. Não se preocupe com o vizinho. Não se preocupe com quem está na sala. Não se preocupe com quem está em outro cômodo. Irmãos, a conexão com o sobrenatural é mais importante do que a nossa reputação. Rilete de billion prema con brocon dere sidi andremos. No clendere kizon frende shibian premas. Reco subian premas. Rocon de cumbiante de convoco sidi andre subiandre ketes. E clambro con chidian premas. Ribe con broclo subian premos son dere kibian premas. Extere billion brando doci andre ruti an frene nu clendere cos. Rite te de kibio como con sokendere res. Rede cumbio con bromo shoviandras. Lete so con breve cumbian bremas. Reken con brecovo covo soberubian bremas. Let's de religion brogo duschendre rebi con bros. Ripe che de ombro cumbian bremo con busson de religion bremas. Oh te diambro con seven diambro luti de sudias. Libian brocovieri bremas. Rebe con goshon brogon sobere bibian bremos. Letle diriam breba con brocon de cambisian brobo dubian bremas. Nislian naturian breme con brocon soderes. Reclam broco de cambibian brobos. Nucleam brecumbion sou. Olha aqui para mim um pouquinho. Vamos fazer duas considerações, depois nós vamos entrar um pouquinho mais ousados no Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 19, você conhece muito bem. Ele vai dizer, a partir do 18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Irmãos, somos nós quem nos enchemos. E esse falando entre si, normalmente nós temos a tendência a achar que é falar uns com os outros, ou estar dentro de uma comunidade orando em línguas. Mas a mesma palavra que diz, que nos dá essa conotação, dá a exata conotação de falando com nós mesmos. Então, esse texto não é somente para que nós possamos, em comunidade, orar, cantar, louvar e adorar. Quer dizer que nós, com nós mesmos, também podemos fazer isso. E só mais um ponto que eu quero falar, está em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre oração em línguas, sobre o dom de profetizar e tudo mais. Mas eu acho muito interessante algo que está no versículo 13.
No versículo 13 diz: por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Eu quero repetir o versículo 13. Por isso, quem fala em uma língua ou em outra língua, ore para que possa interpretar. A interpretação de línguas é um dom do Espírito, é uma manifestação do dom do Espírito nas nossas vidas. Mas normalmente quando nós lemos esse versículo, nós temos a tendência de achar que aquele que ora em línguas, ore pedindo a Deus para que possa interpretar. E essa é uma mentalidade escravagista, de mendigo. Porque o texto simplesmente dá a conotação dizendo: aquele que ora, continue orando até que possa interpretar. E isso faz coro com aquilo que a Val disse, porque se nós oramos algo que não estamos ouvindo, como é que vamos interpretar as línguas que estamos orando? Porque a oração em línguas é tirar de dentro de nós o eu perfeito e colocar na nossa frente, para que nos braços a gente possa trombar. A oração em línguas coloca trilhos nos nossos caminhos, para que nós possamos caminhar em rumo àquilo que Deus quer fazer. A prática constante de oração em línguas é a porta, é a maçaneta que abre a porta para entrar no reino do Espírito. Não podemos desfrutar de um evangelho de poder se não nos associamos com a manifestação do Espírito. E deixa eu te falar, um evangelho sem poder é simplesmente uma teoria, uma filosofia que nem merece ser praticada. Sabe, irmão, porque a diferença entre nós e as outras religiões é que a nossa fé funciona. É que o que está escrito aqui opera coisas, transforma vidas, ressuscita mortos, põe em liberdade os cativos. Irmãos, eu não sei o que você pensou quando você saiu da sua casa, mas hoje eu quero invocar você a utilizar essa metralhadora que está na sua boca e orar em línguas como quem estivesse fuzilando mesmo principados e potestades. Diego, como é que eu vou orar em línguas? Irmãos, como se não houvesse amanhã, desesperadamente. Já ouviu a expressão, quer matar cachorro a grito? Irmãos, não precisa matar cachorro a grito não, mas mata o capeta a oração em línguas. Fale até ele ficar louco. Quando vier aquela pressão sobre você, fala assim: ei, bicho de rabo, presta atenção, eu vou orar em línguas. Seja ousado no Espírito. Seja ousado no Espírito. Eu sei que tem pessoas aqui e em casa que faz muito tempo que não oram em línguas. Tem pessoas que não têm tido coragem de fazer meros sussurros em línguas. Se você está no Zoom, fale no chat, ele vai falar com a gente agora e nós vamos orar por você. Se você estiver aqui agora, você faz um sinal com a sua mão. A Silviane e o pessoal do louvor vão começar agora a cantar em línguas. Você pode também salmodiar em outras línguas. Com ousadia, Silviane. Flua. Reque sombre mais. Irmão, desenterre o seu futuro. Recarregue o seu espírito. Coloque-se em liberdade, como Cristo te chamou para viver. Sorianda ramanana cara sorihai, Horianda parakana sorianda dai, Horianda sariamba sorianda sa, Sorianda tanamara sorianda sai, Horianda sorianda sorianda sai, Horianda sorianda sariamba sai, Sai, Horianda, Sorianda, Sari, Hamba, Sai, Horianda, Sorianda, Sorianda, Sai, Horianda, Sorianda, Sari, Hamba, Sai, Horianda, Sari, Kamba, Sari, Hamba, Sai. Cante, igreja, este é o cântico novo.
Este é o cântico que vai destruir todas as obras de Satanás. Chorianda, chariamba, saricamba, shai. Chorianda, sariamba, chorianda, shai. A igreja precisa se levantar em oração. Hariara sai, chorianda, saricamba, chorianda sai, porque você não está orando. Irmão, você vai esperar o quê, irmão? O Espírito Santo não vai mexer a sua boca. Não está claro o seu futuro, ore em línguas. Não está claro a resposta, ore em línguas. Não estou preparado para as mudanças, ore em línguas. Diego, por que isso, Diego? Meu irmão, já falamos para você desenterrar o seu futuro, que está coberto de incredulidade, está coberto com a naturalidade. O que as pessoas irão pensar? A oração em línguas é um sinal para o incrédulo. Não se importe com o ordinário, viva no extraordinário. Ne comprende suyandreda compros. Vem salvar, vem salvar, vem salvar, vem salvar. Choria, 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 choria. Choria, manana, mana, choria, sai. Choria, sai. Sabe, irmãos, isso não é uma coisa normal, porque nós somos orientados a sempre que ora-se em línguas, tem interpretação para edificação da igreja, mas você está tendo a oportunidade de, em um culto, ter uma edificação própria, mesmo no coletivo. O segredo de orar em línguas, irmãos, transforma as nossas vidas. Eu vou fazer só mais uma vez esse apelo, e é a única vez, porque ninguém pode querer mais do que nós mesmos a mudança. Existe alguém aqui que tem tido dificuldade para orar em línguas em casa, não tem orado constantemente, não tem orado ultimamente. Faz um sinal com a sua mão. Existe alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Todos são batizados com o Espírito Santo, tem orado muito em casa. Então eu quero desafiar você a um desafio. Se é desafiar, é um desafio, né? Eu quero desafiar você a uma competição. Eu particularmente tenho feito essa competição. Irmãos, quando eu leio Paulo falando que orava em línguas mais do que os outros, me irrita, sabia? E eu decidi que eu vou orar em línguas mais do que Paulo. E eu já fiz as contas, eu preciso viver mais que ele e falar mais rápido do que ele o número de palavras. Se você é naturalmente competitivo, se impõe esse desafio. Eu vou orar em línguas mais do que Paulo. No mínimo, você vai ter uma vida extraordinária. No mínimo. Amém? Pegue seu celular agora. Você vai fazer um check-in, mas vai ser um check-in comum. Você vai tirar uma foto sua da seguinte maneira, abaixa sua máscara e tira com a língua para fora. E aí a hora que você postar, você vai escrever assim, a minha boca e a minha língua desfaz as obras de Satanás. Irmão, se você tiver vergonha de falar para o mundo que você tem vencido Satanás todos os dias, sinto muito ele dizer, mas é ele que está ganhando. Irmãos, tem alguma coisa errada quando a gente não consegue dizer que está ganhando.
Irmão, no que depender de mim, eu vou acabar com a sua vergonha. Nossa reputação é Cristo, irmão. Você que está em casa, faça o favor de fazer também. Não é porque você veio que você está isento dos desafios, amém?